Olá, meus amigos hispanos, minhas amigas hispanas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos iniciando aí mais um ano, 2024, e eu quero desejar para você, para sua família, um feliz 2024, ok? Hoje eu vou mostrar para vocês 4 regrinhas ou 4 regras da letra S. É uma consoante do nosso alfabeto do português, ok? Eu vou continuar gravando vídeos falando um pouco mais devagar para que todos vocês possam me compreender, tudo bem? 4 regras básicas para vocês compreender perfeitamente como funciona o som da nossa querida letra S, ok? Então, vamos lá para a primeira regra. Um pequeno detalhe para vocês memorizarem e ficar muito bom, muito afinado no português. Português do Brasil. Jamais vocês devem escrever qualquer palavra usando 2 S's, tanto no início quanto no final da palavra. Isso não pode acontecer, ok? Jamais. É uma dica aí que já resolve muitos problemas, certo? Sempre, sempre e sempre as palavras devem iniciar com um S somente. E também todas as palavras devem finalizar com um S somente, ok? Isto é uma regra, nunca vai mudar, certo? Vamos então saber agora algumas palavras que começam com a letra S, que é o sonido ou o som da palavra S, S, como se fosse um vento saindo pelos dentes, S, ok? Este é o som do nosso S na nossa primeira dica. Exemplo da palavra semente. Semente. Observem, prestem atenção que sai um som entre os dentes. Semente, ok? Segunda palavra com a letra S. Sapato, 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 ok? Mais uma palavra que inicia com a letra S. Sorvete, sorvete. Observe aí, sorvete, ok? Agora, 3 exemplos de palavras que terminam com a letra S. Exemplo, ônibus, ônibus. Olha o som do vento, ônibus, ok? Outra palavrinha com a letra S no final, lápis, lápis. Olha o som no final, lápis, ok? E a última dica para a palavra terminada em S seria vírus, vírus. Observaram? Então, estas foram as dicas para as palavras que iniciam e que terminam com o S. Agora vamos para a nossa segunda regra. Segunda regra do uso da letra S. Agora vamos saber como usar o S quando ela está no meio da palavra. Por exemplo, vamos dizer qualquer uma palavra que contém um S no meio. A regra é: esta letra terá o mesmo som de S mesmo. Por exemplo, conversa, sa, entenderam? Ou seja, quando esta letra S estiver entre uma consoante
e uma vogal terá o mesmo som de S. Como eu dei o exemplo da palavra conversa. Observe que a letra S está entre uma consoante e uma vogal. Vice-versa também. Temos também como exemplo a palavra inseguro. Inseguro. Observem que ela está entre uma consoante e uma vogal. Sempre que isto acontecer, o som será de S mesmo. Inseguro. Conversa. Outro exemplo. Poste. Poste. Observe que está entre uma vogal e uma consoante, então o som é de S mesmo, ok? Mais uma palavra com exemplo do S no meio com som de S mesmo. Teste. Teste. Eu vou fazer um teste numa empresa. Teste, de testar, ok? Está entre uma vogal e uma consoante. Isso é regra, pessoal. Regra. Só vocês observarem quando ler, quando escrever uma palavra e tem um S só, o som é dele mesmo. S. S. Teste, conversa, inseguro, poste, ok? Esta é a regra número 2. Muito fácil. Vocês conseguindo memorizar estas regrinhas, estas dicas, fica muito fácil de pronunciar. Agora vamos ditar a regra número 3. Terceira regra da letra S, para não esquecer jamais. Estou explicando, espero que vocês estão compreendendo e não vão esquecer, ok? Vamos lá. Quando, para nós, brasileiros, que falamos o português, um som diferente para a letra S no nosso português do Brasil, certo? A mesma letra tem o som de Z, que seria para vosotros Z, para nós outros S. Porém, no nosso português temos a letra Z e o som também de Z. Mas neste momento estamos falando da letra S com o som de Z. Sempre que vocês encontrarem uma palavra que esteja entre duas vogais, prestem atenção. Sempre que vocês encontrarem uma palavra que tenha a letra S que esteja entre duas vogais, o som dela é o som de Z. Z. Som da abelha, Z, ok? Então eu vou citar para vocês alguns exemplos de algumas palavras que o S está no meio de duas vogais e o som dela é Z. Camisa. Camisa. Observem. Uma vogal de um lado, outra vogal do outro. Então, o S está no meio. Camisa. Som de Z. Não falamos camisa como em espanhol. Falamos camisa com som de Z. Outra palavrinha com S entre as vogais. Desenho. Desenho. O S, porém, o som é de Z. Mais duas palavras com som de Z, sendo que é um S. Mesa. Mesa. Vamos jantar e eu vou pôr a mesa. Mesa está com S, porém, entre duas vogais, o som de Z. Mais uma palavra com o S que tem som de Z. Tesoura.
Observem, está entre duas vogais, por isso o som é como um Z. Tesoura. Então essas foram as 4 palavras com exemplo que nós escrevemos com S, porém tem o som de Z, ok? Agora eu vou explicar para vocês e vocês devem prestar muita, mas muita atenção. Por quê? Quando que o S definitivamente tem o som de S? Quando ela estiver entre duas vogais, para que a sua pronúncia fique como S mesmo, tem que ter 2 S's ou doble S para que o som seja S mesmo. Nós temos no nosso alfabeto o S somente, porém em algumas palavras nós utilizamos 2 S's, que eu sei que no espanhol isso não existe. Para nós existe para diferenciar o som de cada palavra. Por exemplo, temos a palavra pássaro. Pássaro. Para que esse som saia normalmente, mesmo estando entre duas vogais, pássaro, ou seja, tem A antes e o A depois. Se eu colocar somente um S, vai ficar pássaro. Por quê? Por causa da regra número 3. Então vocês observem que quando é um S só, tem o som de Z. Como a palavra se pronuncia pássaro com som de S, devemos pôr 2 S's entre as vogais, ok? Então, prestem atenção, pássaro, nós escrevemos com 2 S's. Temos também outro exemplo de quando utilizar a escrita com 2 S's, que é a palavra submissão. Submissão. Falamos rápido? Submissão. Nós escrevemos com 2 S's para ter o som perfeito. Submissão. Se eu coloco um S só, vai ficar submissão. Está incorreta. Temos exemplo também da palavra missa. Missa. Missa de ir à igreja, rezar uma missa. As pessoas vão à igreja para participar da missa. É com 2 S's. Porque se eu colocar um S só, vai ficar misa e fica errado. Não pode usar um som, um S só na palavra missa, porque vai ficar totalmente errado. A pronúncia, quando você olhar a escrita, um S só, naturalmente você vai saber que o significado é misa e esta palavra não existe, ok? Então, quando falamos de missa, 2 S's. Também temos uma palavra pressa. Eu estou atrasada, eu tenho pressa. Eu preciso sair rápido. Pressa, com 2 S's. Entre duas vogais, 2 S's para ter o som de S. Pressa, missa, submissão, passeio, com 2 S's. Entre duas vogais, ok? Qualquer palavra em português com um S só, som de Z. Qualquer palavra em português com 2 S's, som de S mesmo. Bem, pessoal, foram 4 dicas. Se vocês observarem, atentarem, vão aprender direitinho, não vão mais confundir. Espero que vocês tenham gostado. Tem também outras letras que têm essa diferença, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Um abraço para todos vocês, para Colômbia, para Cuba, Venezuela, Peru, Costa Rica. Pessoas me escrevem ali nos comentários dizendo de onde são. Um grande abraço para todos.
Feliz 2024 para todos os meus amigos hispanohablantes. Tchau!